Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos, dia 25 de fevereiro de 2019, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículos 14 a 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discuti com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes. Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Esse evangelho é muito rico, né? Como sempre, todos eles. Mas esse evangelho nos traz várias coisas a serem meditadas, e eu acho que é bastante importante a gente lembrar que Jesus estava justamente descendo do alto do monte onde ele tinha se transfigurado junto dos discípulos. Dos três: Pedro, Tiago e João. Não eram de todos eles, né? E aí o que acontece? A narrativa vai dizendo que Jesus estava chegando perto, eles viram que estava tendo um bafafá ali, que estavam algumas pessoas discutindo, alguns escribas e fariseus discutindo com os discípulos, e aquela multidão tal. Aí ele pergunta: "O que vocês estavam discutindo com eles?" Aí o pai do moleque, né, alguém no meio do povo, fala: "Senhor, eu trouxe aqui, né, o meu filho para ser tratado, para ser curado, e pedi que eles rezassem por ele, mas não adiantou, eles não conseguiram." Então Jesus diz: "Traga o menino aqui." Aí quando trouxeram o moleque perto de Jesus, e ele percebeu, o Espírito percebendo a luz de Cristo, né, começou a se manifestar, sacudindo o moleque, caindo por terra, fazendo ele rolar, espumar pela boca, como o pai dele depois vai narrar que acontecia desde que ele era pequeno, né? Isso é chuva. Que isso sempre acontecia, e que ele várias vezes caiu, né, perto da água, perto do fogo, e o espírito tentando matá-lo. E nesse desespero de ver um moleque se debatendo e Jesus conversando calmamente, o pai do menino disse assim: "Isso já acontece há bastante tempo, se o senhor pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa." Jesus olha quase que ele daí incrédulamente: "Se podes." Tudo é possível para aquele que tem fé. E gente, essa palavra de Jesus é uma correção, mas uma correção carinhosa, é uma advertência, é um ensino e é um preparo de Deus para nós.
né? Se podes. E o que não é possível para aquele que tem fé? E veja, Jesus não está dizendo que é possível se você isso, se você aquilo. Não, é possível se você tem fé. E aí que entra a questão. Muitas vezes a nossa fé não está no Senhor. Nós acreditamos mais na nossa oração do que naquele que pode atender a nossa oração. Muitas vezes nós não acreditamos no que nós oramos porque nós achamos que isso depende de nós, quando na realidade depende dele. Né? Ele é Deus. E ele fez questão de deixar isso muito claro. Então, claro que uma fé que está baseada em si mesma não vai funcionar, mas uma fé que está firmada em Jesus Cristo, ela funciona. Né? E tem 2000 anos de história que comprovam isso. Quando ele manda que os discípulos, os apóstolos, saiam em nome dele e façam acontecer milagres, curas, prodígios e sinais, eles fazem tudo isso em nome do Senhor, não é em nome deles. Né? E é muito interessante porque o povo, a multidão, eles acham que é o padre fulano, é o fulano de tal que tem isso, que tem aquilo. Tá, ele pode ter esse dom, mas esse dom não é dele, é de Deus. E é em Deus que nós devemos buscar. E Deus vai se servir dos instrumentos. Mas aí, o que acontece? O pai diz isso para Jesus, angustiado, né, meio alterado já. E Jesus vai dizer, tá bom, espírito surdo e mudo, sai desse moleque, não volte mais. E aí o moleque, pumba, apagou. Morreu. Agora ele morreu. Jesus cuidou tanto que matou o caboclo. E não foi o que aconteceu. Jesus tomou ele pela mão, ele se levantou e ficou livre do espírito. Quando eles entraram em casa, vão os discípulos. Ô mestre, o que aconteceu? Não funcionou, nós rezamos, tudo que a gente sabia, mas não funcionou. E por que não funcionou? Porque esse tipo de demônios só podem ser expulsos com oração. E esse tipo de demônio que ataca o moleque, que deixa ele surdo, mudo, rangendo os dentes, espumando, e de uma forma diferente do que deveria ser, muitas vezes nos atacam também de que forma? Fazendo com que a gente duvide da graça de Deus, duvide do que Deus pode, duvide que Deus atenda a nossa oração. E gente, mais uma vez eu vou dizer, a nossa oração não é importante porque somos nós que fazemos, mas a nossa oração é importante porque nós sabemos para quem nós dirigimos a nossa oração. Nós, quando oramos ao Senhor e pedimos a Ele que faça, que manifeste o seu milagre. Só que me parece que a gente não acredita muito que Deus vai atender a nossa oração. Então veja, parte do princípio que quem vai pedir alguma coisa a Deus vá porque tem fé. Se a pessoa tem fé, ela não deveria duvidar, ela deveria acreditar. Mas nós acreditamos com um olho e desconfiando com o outro. E é esse tipo de atitude que eu acho que esse tipo de demônio que age muitas vezes no coração das pessoas, no meu coração, no seu coração, mas age de uma forma em geral, é que precisa ser expulso à custa de oração. Muito conhecimento da palavra e oração. Para que nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida de que o nosso Senhor tudo pode, porque Ele é Deus. E aí assim, a gente reza com confiança, ora com confiança, e a nossa oração tem eficácia. A nossa oração, ela tem resposta. Porque se eu parto do princípio que eu estou orando, é porque eu acredito em Deus, mas se eu não acredito que Deus possa fazer, então eu não estou rezando, não estou fazendo nada, estou enchendo linguiça. E Deus fica impedido de fazer, porque Ele precisa da nossa fé. Não porque Ele precisa da nossa fé para ser Deus, mas Ele precisa ser resposta para a nossa fé. Se eu professo uma coisa com a boca e acredito outra dentro, sinto muito. Então veja, quando ele fala do Espírito a ser tirado pelo poder da oração, é justamente por isso. Por que eles oraram, eles fizeram o que eles sabiam, do jeito que Jesus ensinou, eles rezaram lá, oraram pelo fulano, e o fulano o libertou. Porque tem alguns espíritos que sabem que nós somos muito banana, e eles, embora não tenham poder, porque são criaturas, eles também são persistentes e ficam ali. E a nossa oração é baseada em nós mesmos, na nossa humanidade ou na nossa fé humana. Então veja, me parece que Jesus hoje queira fazer uma grande cura no nosso coração e transformar a nossa mente pela graça do Espírito Santo, de forma que a gente possa olhar para situações e saber assim, tá, isso aqui não é maior do que meu Deus. O fulano morreu. Pois é, Jesus ressuscitou. É o caso da Marta.
Ai, Jesus, se você tivesse estado aqui, já faz 4 dias que ele morreu, nós já enterramos, não pusesse. Nós já enterramos, né? Então vamos lá ver. Ah, vai mexer agora? Tá fedendo, tem 4 dias que morreu Jesus. E o diálogo que Jesus tem com ela na frente do túmulo ali, né? É interessantíssimo, porque ele diz para ela, mulher, eu tenho te dito, se tu creres, verás. Eu sei que nós vamos ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. Não estou falando disso, não. Estou falando que se acreditar, você vai ver. Não é quem vê que acredita, é quem acredita que vê. E mandou rolar a pedra e chamou o Lázaro lá de dentro. Ele saiu tudo enrolado, né, nas suas mortalhas lá. E ele falou, desata ele lá. E com certeza depois eles foram para casa e comeram. Né? Jesus ressuscitado gosta de participar de um banquete, de uma mesa, está sempre celebrando, né, trazendo pão, trazendo um peixe assado e celebrando com os apóstolos, com os discípulos. Então veja, claro que Deus tem poder para expulsar um espírito ou algum malefício que tenha na vida de alguém, uma doença, né? Ele tem poder para isso, ele é Deus, ele criou tudo do nada. Embora alguns modernos teólogos aí, mais modernos do que teólogos, né, fiquem falando que isso não acontece mais, isso era naquele tempo. A necessidade hoje de milagres e sinais se torna muito maior devido à incredulidade e o nível de indiferença religiosa que tem acometido o ser humano. Então, nós devemos crer assim na palavra de Deus, tudo que está escrito no Evangelho é garantido pela igreja, que está explicitamente dito, e a igreja crê piamente, sempre acreditou e sempre vai acreditar, que é histórico o que Jesus realizou nos evangelhos. Quem acredita diferente precisa rever os seus conceitos, principalmente de fé. Mas o que a igreja nos ensina é isso, né? Lá na Dei Verbum, capítulo... eu não sei esse capítulo, acho que é parágrafo 19. Né? A igreja sempre creu e crê, não tem dúvida e afirma firmemente, ela garante firmemente, né, que tudo que foi dito a respeito de Jesus no Novo Testamento é absolutamente histórico e confiável. Então, multiplicação foi multiplicação. Andar sobre as águas foi andar sobre as águas. Mas que ignorância. Falta teologia para esse cara. E talvez falte fé para uns outros. E então, mas Jesus não multiplicou o pão assim, plim, fez 5.000 pães. Não foi isso que ele fez. Mas ele ia partindo e o pão acabou. E todo mundo comeu e sobrou. Na primeira vez 12, na segunda vez 7 cestos. Vocês ainda não acreditam? Semana passada, evangelho da semana passada, quando Jesus chama a atenção dos discípulos, eles acharam que ele estava falando do fermento dos fariseus e não sei o quê, porque eles tinham levado só um pão e não tinha mais pão e ele ia dar bronca. Falou, vocês não viram quanto eu multipliquei pão? Quantos vocês escolheram? 12. E da última vez 7. Então, e ainda não entenderam? O que precisa para vocês acreditarem? Então veja, me parece que nesse tempo a pedagogia e o discipulado de Jesus vem nos chamar a uma necessidade de que nós cresçamos na fé. Então vamos rezar rapidamente, que esse vídeo está ficando muito longo, mas vamos rezar e pedindo a Deus essa graça. Pai Santo, Pai amado, nós sabemos, Senhor, que você é Deus onipotente, onisciente, onipresente, que não existe impossível para você, que você pode todas as coisas dentro da sua absoluta liberdade e caridade. Nós sabemos, Senhor, que grandes obras você já realizou no mundo, na história da igreja, nas nossas vidas pessoais, e queremos sim que você venha, como disse esse homem, acrescentar na nossa fé a ousadia de acreditarmos. Porque se o Senhor disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para fazer um morro mudar de lugar, é necessário que ainda que a gente tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente tenha a ousadia de usá-la, acreditando que ela é pequena sim, mas que ela é em vós e que vós tudo podeis. Nós te agradecemos, Senhor, porque você nos concedeu a graça de sermos seguidores dos vossos apóstolos e do seu Filho. E nós professamos a fé que a igreja há 2000 anos professa. Bendito sejais. Que a vossa graça seja sobre nós, que você nos abençoe, aqueles que nós amamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.